sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do podcast da Aero. E hoje estamos no primeiro episódio da 8ª temporada. Para me acompanhar nesse episódio, tem um time de peso aqui. E hoje a nossa sala está com mais outros convidados. E estamos, inclusive, com uma live ao vivo aqui no Instagram da Aero. Então, se você ainda não segue, o nosso Instagram é @aerordooficial. Estamos ativos no Instagram, no LinkedIn, no Facebook, no YouTube e no Spotify. Antes de iniciarmos o nosso bate-papo, eu vou chamar os nossos patrocinadores. É com grande prazer que o podcast da Aero conta com o apoio de importantes patrocinadores que tornam possível a criação de conteúdos relevantes e de alta qualidade para os nossos ouvintes. Conheça um pouco mais sobre cada um deles. O podcast da Aero tem o prazer de contar com o apoio da Mútua, que é a Caixa de Assistência dos Profissionais do CREA. Para você que ainda não conhece, a Mútua oferece benefícios reembolsáveis e serviços exclusivos para os profissionais da engenharia, agronomia e geociências, proporcionando uma plataforma de empregabilidade, segurança, planos de saúde e muito apoio ao longo de suas carreiras. Com sua ampla gama de benefícios, a Mútua promove o desenvolvimento profissional e pessoal dos engenheiros e arquitetos, contribuindo significativamente para o avanço do setor. Estamos muito gratos pelo patrocínio da Mútua, que permite trazer conteúdos relevantes e de qualidade para os nossos ouvintes. E não deixe de conhecer mais sobre os serviços e vantagens oferecidos pela Mútua, acessando www.mutua.com.br e o clube de vantagens que é exclusivo para você, futuro mutualista. Contamos também com o patrocínio da Rose Neves Cortinas e Persianas, especializada em transformar ambientes com competência e profissionalismo há mais de 20 anos. A Rose Neves oferece uma variedade de cortinas, persianas e papéis de parede e outros elementos decorativos. Se você busca design moderno e eficiência, não deixe de conhecer o trabalho da Rose Neves. Acesse @rose_neves_. Outro parceiro essencial do podcast da Aero é a Vilarejo Acabamentos, a maior rede de acabamentos do interior do estado. Para você que busca soluções completas em acabamento, a Vilarejo é a referência certa. Acesse @vilarejoacabamentos. Agora também contamos com o patrocínio do Nelinho Andaimes, empresa especializada em locação de andaimes, escoras metálicas, bombas de sucção e máquinas para construção civil, que oferece soluções completas para as suas obras, com equipamentos de qualidade e um compromisso com segurança e eficiência. A empresa garante o suporte necessário para projetos de pequeno e grande porte. Acesse Nelinho_Andaimes. A Aero, que é a Associação de Arquitetos e Engenheiros de Rio das Ostras, agradece a todos os nossos patrocinadores por proporcionar esse momento de compartilhamento de conteúdo técnico de qualidade. E o tema de hoje é autovistoria predial e segurança estrutural. A importância da autovistoria predial na manutenção da segurança e no desempenho das edificações. E para bater esse papo com a gente, eu tenho aqui do meu lado meu amigo Luiz Barata, que é engenheiro mecânico e de segurança do trabalho. Seja muito bem-vindo, Barata. Aline, obrigado pelo convite, obrigado por estar aqui novamente falando sobre temas relevantes. E a Aero se tornou a porta, né, de troca de ideias, né, de conversas interessantes. E muito obrigado novamente. E aí, a gente que agradece. Obrigado por ter vindo do Rio para participar aqui do nosso podcast. Muito legal mesmo. Obrigado também, Marcão, por estar aí conosco. É um prazer enorme revê-lo. Bem, nossos outros convidados são associados da Aero. E hoje está aqui comigo também Leilson Gomes, que é engenheiro de produção e de segurança do trabalho. Seja muito bem-vindo, Leilson. Muito obrigado, Aline, pelo convite. Eu sempre acompanho o trabalho que a Aero vem desenvolvendo, fazendo com que
o assunto que tem total relevância esteja sempre sendo mexido e trazendo à tona assim, muita informação para os profissionais de segurança, de engenharia. Então, hoje eu fico muito grato por estar fazendo parte dessa bancada aqui, junto com nossos amigos. Que legal, seja muito bem-vindo. E o nosso associado, Walter, que é tecnólogo em instalação predial de gás combustível. Seja muito bem-vindo, Walter. Obrigado a todos. É um prazer estar com vocês aqui. Me sinto muito honrado nessa mesa aqui, poder compartilhar um pouco. E nós entendemos que quanto mais informação, mais segurança nós temos, né? Para o público, para o cliente final, para todo mundo. Quanto mais temos de conhecimento, mais seguro fica a nossa obra, mais seguro fica a nossa estadia, nossa moradia. Então, é um prazer estar com vocês aqui, poder compartilhar um pouquinho do que eu sei com vocês. Bacana. Que legal. Vai ser uma troca muito agregadora, eu tenho certeza. E cada um aqui de uma área, né? O Barata é especialista em elevadores, né? E perícia, nessa autovistoria predial. Leilson aí com segurança do trabalho. Você com a parte de gás, que eu sei que sempre quando eu tenho aquela problemática que eu estou fazendo, a gente está fazendo as inspeções prediais, que tem problema de gás, falei, vou te indicar o profissional certo. E a gente tem que ter essa parceria entre os profissionais, porque os nossos trabalhos, eles se relacionam, sim, né? E diretamente. Aí, um fica dependendo realmente do outro, né? Não tem como a gente fazer trabalhos sozinhos, ainda mais numa área que é tão diversificada, né? E cada um pode colaborar sempre de forma, né, a sua especialidade, agregando valor ao trabalho do outro, porque realmente eu entendo que a engenharia, todas as engenharias, elas se complementam. Esse complemento ele vai vir, poxa, tem pessoas que são especialistas na questão de gás. E nós, da parte de segurança, fazemos o quê? O impacto que isso pode gerar em caso de uma catástrofe. Exatamente. Então, quando a gente trabalha todos esses temas de forma conjunta, a gente tem um ganho maior e a segurança agradece. Exatamente. A segurança de todos agradece. A gente precisa trazer à tona esses temas. Quando eu vi o tema, fiquei muito feliz, até mesmo com assuntos muito próximos da nossa realidade, porque a gente tem tanto as instalações que estão sendo construídas, quanto temos instalações que já estão há anos funcionando e ninguém vistoria nada. E aí, essa vistoria, que precisa ser feita regularmente, ela não oferece risco somente para aquele ambiente, né, que deveria ser controlado pelo proprietário, mas com toda a circunvizinhança que tem ali. E por isso eu vejo assim com grande importância. A gente estava comentando, inclusive, no podcast anterior, falando sobre isso, como a segurança é importante em todas as áreas, em todas as engenharias. É importante porque eu falo, não tem como a gente chegar numa obra ou chegar em algum lugar e você... eu só estou olhando a construção e você vê um profissional em risco, eu não consigo olhar a construção. Primeiro tem que se isolar um risco. Sanou isso, o problema do risco? Agora a gente vai olhar os outros detalhes. Porque a segurança é prioridade, gente. Não tem nenhum trabalho tão importante que não possa ser feito com segurança. Exatamente. E, infelizmente, nas nossas obras, a gente está vendo que as nossas edificações estão ficando velhas. E, infelizmente, as novas estão sendo construídas com muita falta de qualidade. E essa falta de qualidade está impactando diretamente no desempenho da edificação. Ela tem uma curva de desempenho a se atingir. E o que a gente está observando? Que, por exemplo, lajes que tem que ser feito uma revisão da impermeabilização a cada 5 anos, com 2 anos já está tendo vazamento. Então, a gente está vendo vários problemas com instalação de gás que totalmente inapropriadas, mas porque cada condomínio está fazendo do seu jeito. E a gente precisa, inclusive, alertar aos síndicos da responsabilidade que eles têm, civil e criminal, com relação a toda essa administração, porque a gente sabe que é muita informação técnica, às vezes, para um síndico que não é profissional, para saber disso. E estamos aqui justamente para divulgar esse tipo de informação. Porque a autovistoria predial, aqui no nosso município, aqui em Rio das Ostras, ela ainda não é lei. No Rio já existe a lei da autovistoria. Mas a gente está lutando para que isso chegue aqui, para que, pelo menos, os condomínios tenham essa obrigatoriedade
de fazer essas inspeções nos seus condomínios. Porque quando a gente vai fazer uma inspeção que é demandada por algum problema, a gente começa a visualizar vários outros problemas. E aí nós, como profissionais, se a gente vê que esse problema deixa a edificação em risco, nós somos obrigados a sinalizar esse problema. Só que muitas coisas a gente não tem acesso. A gente não vê e vê depois que acontece uma catástrofe. Exatamente. Né? Como hoje você já trouxe uma notícia que não foi nada boa para nós profissionais. Exatamente. O que aconteceu? Hoje, chegando em casa, né, para me preparar para vir para cá, eu me deparei com a notícia de que um telhado inteiro, né, o teto de uma igreja no Recife, ele desabou. Barata, ele desabou. Eu assisti. Assistiu, né? Então, o que aconteceu? As pessoas estavam embaixo, cultuando ali naquele momento, por questões de, claro, né, uma falha de cálculo estrutural, uma questão de não ter uma análise de risco, não ter uma empresa qualificada para fazer a instalação das placas solares, garantindo que aquele telhado suportava. Sim. Então, o que aconteceu? Uma tragédia, 2 mortos e vários feridos. Quer dizer, ninguém quer, a sociedade como um todo não quer esse resultado. Eu acho que quando a gente fala dessa autovistoria, que já acontece no Rio de Janeiro e aqui ainda não, a gente quer trazer à tona o seguinte, a importância desse assunto, mas trazendo para a sociedade para falar assim, olha, é para o bem de todos. E não é uma questão a mais que a gente quer a segurança em si, porque a segurança as pessoas falam o seguinte, vocês só vêm para arrumar problema para a gente. Mas isso não é verdade. A gente quer fazer com que a vida ela seja dado continuidade sem que haja impacto negativo para essas famílias. Porque quando a pessoa está lá numa igreja cultuando, ela não pensa em maneira alguma que vai ter uma catástrofe dessa. Que vai cair. Exatamente. E se não tiver a autovistoria, se não tiver as entidades envolvidas com esse processo, certamente a gente vai ter problemas significativos como esse. Mas a questão vai muito mais além do que isso. Eu vejo lá no município do Rio de Janeiro prédios sendo vendidos, né? O prédio foi construído e era, vamos falar, um call center ou telefonia ou algo que foi preparado para atender 1.000 pessoas. Uhum. Aí você faz o cálculo para quantos elevadores esse prédio precisa. 3, 4 elevadores suportaria atender 1.000 pessoas. Aí a empresa quebra, fala, vou vender o prédio. Vem uma faculdade, compra o edifício, transforma ele em faculdade. Essa faculdade entra 6.000 alunos. Aquele cálculo de tráfego que era para 3, 4 elevadores já não vai suportar. Eu vou trabalhar mais esse equipamento, eu vou trabalhar mais a segurança, eu vou trabalhar tudo que eu não planejava lá atrás. Isso é um problema. Essa igreja, lá em Recife, ela não nasceu igreja. Ela nasceu uma casa. A casa foi vendida. Entendi. E aí, quando essa casa foi vendida, alguém falou, vou transformar isso num bar, vou transformar isso numa igreja, vou transformar isso... Será que dá? Entra o corpo de bombeiro e dá o habite-se. A prefeitura dá o habite-se. Esse olhar tem que ser mudado. Esse olhar é o seguinte, essa edificação foi construída para quê? Para atender o quê? Qual a finalidade? Qual a finalidade? E hoje é para quê? Será que dá? Entra a vistoria predial para dar um laudo dizendo o seguinte, está adequado ou não. É esse ponto que eu acho que tem que reforçar. Porque quem está nos ouvindo hoje, ele precisa entender claramente que existem momentos, já houve uma transição, o negócio mudou de finalidade. É nesse momento, então, Barata, que você está afirmando que precisa ter a avaliação. Isso aí. Pronto. Acionar por uma razão lógica. Se muda a finalidade e a exposição ao risco é maior, então eu preciso reavaliar. Uma delas, tá? Eu tenho um caso lá no Rio, lá na Senador Dantas, em que era aquele hotel, o Marcão, ele tem uma memória melhor do que a minha, que quebrou há muito tempo atrás, no final, com a Santa Luzia. E aí entra um grupo
lá de São Paulo querendo transformar esse prédio em hospital. Mas ele contratou uma equipe para perguntar, eu consigo instalar, sei lá, 6 elevadores de maca? Hoje não é maca, hoje é elevador de passageiro. Eu consigo fazer isso, eu consigo fazer aquilo. O corpo de engenheiros, que é multidisciplinar, como a Aline falou, que é necessário a gente ter hoje, diz sim ou não. Não dá para fazer. Não dá para fazer. Ele aborta um investimento de 80 milhões. Ele vai procurar outro lugar. Sim, agora, exatamente. se ele não consulta os técnicos antes, ele compra e lá na frente pode ter um belo de um problema. São erros que são irreparáveis muitas vezes, né? Sim. Como o Cabo falou aqui, se uma catástrofe, como é que você vai reparar isso agora? Sim. Quando a gente trabalhou lá no Rio de Janeiro a autovistoria, eu, o Marcão principalmente, ele é um cara que guerreiro no assunto. Ele me ensinou muito, ele não sabe, mas ele me ensinou muito. A gente começou a trabalhar primeiro os engenheiros. Então, fizemos palestras com mais de 2.000 engenheiros e cada um falando um pouco aqui, um pouco ali, transformamos isso em curso, transformamos isso em cartilha. Isso agrega muito valor. E aí foi uma discussão ampla, não foi uma discussão pontual. Sim. Foi uma discussão ampla. Faltou itens? Faltou. Porque aí depois a gente começou a rever, faltou gás, faltou acessibilidade, faltou muita coisa, incêndio, faltou muita coisa que a gente, caramba... Poderia ampliar mais. É muito abrangente. Ampliamos isso. E aí, faz 10 anos da autovistoria no Rio de Janeiro. Aí você vai me perguntar como é que isso evoluiu, a estatística lá, como é que o município absorveu isso. Os prédios, que eu diria, da Zona Sul, da Barra da Tijuca, eles estão mais preocupados em que você relate como é que está o prédio, como é que está a saúde dessa edificação. A fachada, o elevador, tudo. Tem prédios que não estão preocupados com isso. Só quero pegar o documento e informar a prefeitura se está bom ou não. Eu quero cumprir o quê? A burocracia. A burocracia. Esse nosso papel, infelizmente, que eu já falei com o Marcão, a gente não conseguiu penetrar no Secov nem na BAD. Eles estão muito preocupados com a parte jurídica, administrativa. Eles não estão preocupados com a parte técnica, que é o que mais dá problema. Sim, exatamente. E aí, esse elo que o CREA poderia estar junto com os síndicos, apresentar como é que você deve receber o laudo para o síndico. Você não precisa saber como de entender, mas você precisa entender o seguinte, como é que eu recebo isso? Como é que eu traduzo isso? Isso aí. Como é que eu levo isso lá para o pessoal de uma assembleia para explicar Exatamente. que a minha cota de R$500 de condomínio vai passar para 700? Sim, exato. Tudo isso tem vida útil. Então, eu estou preocupado em pagar os funcionários, estou preocupado em pagar água, a luz, água, pagar o advogado, que é mais importante, mas eu não estou preocupado em pagar o engenheiro, o técnico, o arquiteto. E aí chega no momento que eu falo, nossa, cota extra? Para quê? Não, tem que trocar o elevador, já tem mais de 30 anos. É tudo isso. Isso não é de conhecimento. Não é de conhecimento. Isso não é de conhecimento. Eu acredito que iniciativas como essa são importantes para estar se multiplicando esses conceitos. E é certo que os síndicos, como um todo, eles não têm conhecimento para gerir risco. Eles não têm estudo de viabilidade técnica sobre uma estrutura. Aí você falou que a Barra tem uma preocupação, que é notório. Por quê? Lá está concentrado o número de pessoas mais bem desenvolvidas do Rio de Janeiro. Financeiramente. Aí agora, quando a gente traz para outros bairros do Rio de Janeiro que não acontecem esse tipo de entendimento, essa cultura, como é que está isso? O risco como um todo do Rio de Janeiro, a nível de acidentes, ele é bem significativo. E a gente não precisa ir longe, assim, quando a gente fala assim, do Rio de Janeiro e de outros lugares, a gente pensa em comunidades. Bem, lá realmente as construções são surreais. Você olha e fala, como que isso está em pé? Uma engenharia surta, né? Mas a gente vê casos assim, bem próximos da gente. Por exemplo, aqui teve um caso de uma academia
aqui na região, né, uma academia que era só tinha essa base no primeiro piso, eles subiram e a sala de lutas era em cima. Aí falaram assim, não, a gente vai querer colocar agora os equipamentos lá em cima. E eu falei assim, como, gente? A gente sobe, você desmonta e monta. Eu falei, não, é o peso, não suporta. Então, as pessoas não têm a percepção do risco. Exato. E fazem conforme dá vontade. E não pensam, inclusive, nem de perguntar para ninguém, porque não percebe o risco. Isso aí é muito importante, porque a gente vê que alguns pilares que estão desplacando o concreto, a pessoa vai ou vai colocar uma massa forte ali, ou vão tampar com revestimento, coloca piso em volta para tampar. Então, é um câncer. Aquele câncer, ele não tem cura se você não tratar por dentro. E o que acontece? Vai colapsar sem avisar. Porque você está mascarando, eu falo maquiando, e essa maquiagem atrapalha muito o nosso trabalho. Porque a gente está lá para investigar algo que está maquiado. E no campo, desculpa interromper, Inês, no campo a gente ouve duas frases que é de arrancar os cabelos. Tá assim há 30 anos, nunca aconteceu nada. Nunca aconteceu nada. Que é pior, né? Essa pessoal, então eles... Fala que sorte, hein? Não é? Eu falei, então, pode acontecer amanhã, ou não, mas você vai esperar acontecer. Então, essa frase que a gente sempre... Mas está assim há 30 anos. Não, esse aí era... Assim, no Parque do Gás, por exemplo, que a gente trabalha todos os dias. Não, esse aí era da minha mãe, passou para mim. Falei, filho, isso vale dar de 5 anos o regulador de gás. Vem passando de pai para filho, colocou o fogão 10 vezes e continua lá o mesmo regulador de gás. E a gente explica e bate a cabeça. Mas nunca estragou, moço. Mas pode estragar e dar um acidente que pode ser irreparável. Exatamente. Né? Quanto vale uma vida? Quanto vale sua cozinha novinha? Você acabou de reformar a sua casa, isso estrutura. Aí. E na nossa casa, é só olhar, vai lá na mangueirinha, porque a minha, inclusive, quando eu chamei Walter lá para consertar, a minha estava vencida. Então, para você ver, eu faço a vistoria nas casas dos outros e eu não prestei atenção na minha. Ele falou, Aline, tem que trocar isso aqui não é o que tem o selo do Inmetro, o que tem que ter. Então, gente, é muito importante a gente estar falando sobre coisas, inclusive, que a gente não vê. Então, o gás, por exemplo, eu não faço a vistoria do gás, mas eu chego lá no lugar que eu abri, primeiro que eu já vi que a porta vai errada, porque a porta não tem ventilação. Eu abri aquele cheiro concentrado de gás e falei, tem que solicitar uma vistoria do gás. Exato. Ah, mas está tudo certinho, foi instalado há pouco tempo, mas está com cheiro forte aqui de gás. E reforçando, cheiro de gás nunca é normal. Isso aí. Nunca. Nem na botija, nem no PI de gás, nunca é normal. Tem cheiro, tem vazamento. Agora, também é interessante a gente observar que a pessoa que, por vezes, está dentro do ambiente, ele se acostuma com o odor. Né? Porque a gente sabe que esse cheiro característico é um odor. Isso ele está dentro do ambiente, ele já não percebe mais. A sensação olfativa dele já foi perdida. E essa percepção, quem chega no ambiente como visitante, percebe. Ele percebeu, então tem que realmente subir um alerta, conversar com as pessoas que têm o interesse em fazer a regularização daquela situação, para justamente a tragédia não acontecer. Por que a gente fala de tragédia aí em Barata? A gente sabe que, historicamente, alguns acidentes aconteceram com vazamento de gás. Nós estávamos, antes aqui do início, lembrando de acidente que houve na Praça Tiradentes, não foi isso? Você pode relatar para o... Foi o mais, mais agravante de 2011, não estou enganado, Praça Tiradentes, onde as botijas elas estavam sendo armazenadas debaixo do prédio, uma área que não poderia, porque não tinha nenhuma ventilação. Houve um acúmulo de gás ali, e veio uma faísca e pessoas que estavam passando a carroça foram arremessadas a 40 metros de distância pelo deslocamento de ar, né? Para essa explosão que houve. Mas isso foi em 2011. 2011. Exato. Em 2015... Parece recente que veio. Sim. A gente está aqui, está falando agora aqui, a gente falou sobre isso. Morreu em Uberlândia, uma família. Sim. A gente vê muitos acidentes com gás, né? Muito também com aquecedores a gás, pela má instalação ou pela falta de manutenção preventiva. Isso é bom de reforçar isso, porque o pessoal foca muito na manutenção corretiva. Estragou, vou chamar a empresa para que possa arrumar. Mas a preventiva é essencial para garantir o equipamento, para que ele funcione bem e para a sua segurança principalmente. Né? Então, teve agora há pouco também um acidente que foi mal instalado o aquecedor. A chaminé estava para o lado de fora e estava para o lado de dentro da casa.
Então o pessoal, né, veio a ter um mal súbito ali e faleceu, a família inteira, por conta da má estação do aquecedor. Algo tão simples, entre aspas. E aquele rabicho que, em vez de ser do gás, ele coloca para a água, inverte, compromete toda a tubulação do prédio. E o Entendi. registro do gás que o cara esconde? É isso aí. Ó. Exatamente. A construção civil esconde, aí no outro dia, você quer fechar, não sabe onde está dentro do armário. E isso é uma briga nossa diariamente. Peço um socorro para os engenheiros e arquitetos também nos ajudar. É uma boa ajuda, hein? Que faz um armário planejado lindo, mas colocam lá dentro o registro. Eles estão querendo esconder. Atrás da gaveta, que a gaveta não sai. Então tem que ter o livre acesso a esse registro. Né? E é importante você fazer esse registro porque o número de profissionais que fazem construção estão assistindo ou vão assistir esse programa logo depois, eles vão poder estar cada dia mais antenados e falar assim, eu não posso deixar porque quem faz a manutenção tem a dificuldade de acessar esse registro. Uma coisa que seria interessante a gente também observar, que dentro dessa questão do vazamento de gás, para conhecimento de todos, né, da população como um todo, existem fatores, né, que quando a pessoa tem ali o vazamento, a pessoa inala o gás, ela tem sonolência, Exatamente. desmaia, depois do desmaio, essa pessoa entra em coma e morre por asfixia. Porque quando a gente fala assim, existe um vazamento e o risco a pessoa sentiu e depois faleceu, existe um processo. E que se a pessoa não se der conta durante o processo, ela não consegue sair. Porque a sonolência vem primeiro. Sim. Depois a falta de consciência. Depois... E é muito rápido. É muito rápido. É rápido. É muito rápido. Igual os acidentes com os elevadores. Que as pessoas... O elevador está com um problema. E o problema da segurança. Eles tiram o componente da segurança. Sim. Isso aí não é de agora. Isso aí já vem há muito tempo. Inclusive, no Brasil tem 450 mil elevadores em que 70% já está ultrapassado. E que é normal. A nossa evolução das normas, a evolução da engenharia, faz com que você possa melhorar aquele equipamento, né? Para ter mais segurança. Então, de 2010 para cá, houve um aumento de 75 itens a mais para esses elevadores antigos. Só que o elevador está dando tanto problema, e o condomínio, o síndico ou alguém não quer gastar dinheiro, o técnico, que é o mecânico, ele já está de saco cheio de ir lá no condomínio, ele faz um bypass. O tempo todo. Ele faz o bypass aonde? Aonde está dando problema. E aí você joga, ele não é mais chamado, o condomínio fica satisfeito com a empresa, porque a empresa é muito boa, Resolveu o problema. não tem mais problemas ali. Só que de janeiro para cá, tivemos 1.600 acidentes. Uau. Dito isso pelo Corpo de Bombeiros. Do meio de transporte mais seguro que tem. Mais seguro que tem no Rio de Janeiro. Seguido por São Paulo com 350, e assim vai. Aí nós mandamos uma carta para o Corpo de Bombeiro para entender que tipo de acidente está falando. Né? De repente pode ser uma coisa grave, outra coisa simples. Fiquei preso, acabou a luz, então a gente precisa peneirar, entender. Mas 1.600 acidentes é muita coisa. Muita coisa. É muita coisa. Eu acho que vale a pena também observar o seguinte, que nessa ocorrência é porque as pessoas só vão avaliar caso o elevador caia e haja catástrofe. E quando a gente fala de segurança, a gente está falando em primeiro momento, prevenção. O desvio. Houve um desvio. Era correto dizer que o elevador parar e pessoas ficarem presas, isso é normal? Não. Então isso aí já é um ponto de alerta para a segurança, para justamente evitar que a tragédia aconteça. O equipamento já está informando, olha, em algum momento eu vou parar. Então, quando isso acontece, quando tem esse número, que eu fiquei até assustado, Barato, sinceramente. Eu fiquei assustado. Eu sendo da área, Meu Deus. Eu sei o número de mortes, eu sei quem morreu, eu sei como é que foi aquele acidente. As pessoas que trabalham com o elevador, elas morrem e a gente não é divulgado, não fala, por falta de segurança. Então, eu como consultor, eu chego lá e falo, cadê o cinto, o cinto, cadê o capacete, cadê o óleo, cadê o EPI?
doutor, Isso é um detalhe, eu né? trabalho há 20 anos com isso, eu nunca tive nada. Eu falei, tudo bem, você tem razão, mas se por acaso você desmaiar, cair, e aí, teu filho, tua esposa? Aí eles passam a entender um pouco. Mas eu já estou no ponto de parar a obra já. Eu paro a obra. É assim. Eu não falo, ó, tá, amanhã você vem, Não. vem equipado. Não Eu dá. falo o seguinte, ó, tá bom, hoje você vai para casa, fecha, ligo pro chefe dele e digo, ó, aqui não. E aí ele fica zangado, ele pode ficar... A gente tem que lidar com isso mesmo. Mas Tem. nós, profissionais, eu acho que a gente até tocou isso lá atrás, né? A gente precisa fazer o curso de pós em engenharia de segurança do trabalho. A gente, para enxergar a análise de risco, é muito difícil. É A gente, assim, pra é gente assim. é difícil. Imagina para o leigo. Então, eu acho que a pós, ela abre mais esses caminhos para técnico, engenheiro, arquiteto. Ela dá uma noção do que está acontecendo. As normas foram alteradas em 2019 até 2022. E para ajudar, eu acho que as normas NR estão aí para ajudar. E nós, profissionais, ou produção civil, mecânica, quem for, eu acho que vale a pena a gente entrar nesse curso, nessa pós, para entender mais sobre isso. Você enxergar que ali vai dar um problema, não é fácil. Não é fácil. É difícil. Então, quando o edifício lá na Senador 13 de Maio desaba, eu passei lá 1000 vezes. Eu vi o problema lá. Eu enxerguei o problema. Mas eu não tinha a dimensão que aquele prédio ia desabar. Não tinha. Eu falava, caramba, tá esquisito, tá torto. Uhum. E aí a empresa que fazia a manutenção de 2 elevadores falava para mim, pô, Barato, tá esquisito, a porta tá muito desalinhada. Eu falei, em quanto? 5 centímetros. Eu falei, poxa. Mas a gente, em nenhum momento, falou, ó, para, que vai cair. Sai todo mundo, porque é difícil para você identificar. Vi a obra assim, a pessoa arrancando o pilar, mas para ele chegar naquele ponto, eu imaginei, tem engenheiro, tem técnico, que isso não vai... Alguém avaliou, né? A gente fica com aquela sensação de que alguém já deve ter avaliado isso aí. E não necessariamente. Aquela né? história de, não vou me meter na Sim. história, acabou. Não, acabou isso. Acabou. É. A gente precisa Precisa. chegar e falar, ó, tem alguma coisa errada aqui. Pelo menos sinalizar para o sistema verificar isso, É né? fiscalização. E ali, porque eu faço perícia há 20 anos, tiveram outros casos em que foi parecido, não caiu. Né? Numa vistoria predial que eu fiz, o casal compra a cobertura na Barra da Tijuca, em que a piscina está no lado esquerdo, ela demoliu e quis passar para o lado direito. A vistoria predial chega e fala, mas tem cálculo? Pode? Não, isso aqui é tijolo... Só mudar de lado, né? Mudar de lado. Isso aqui é prédio Pode de que 25 aguenta, né? anos. Esse prédio nunca vai cair. E ficou nessa briga 3 meses. A ponto... Um dia eu cheguei e falei até para um rapaz novo que comprou o imóvel, aí perguntei, quem é que vai ficar debaixo aqui dessa nova piscina? Meu filho de 1 ano. Aí ele parou e falou assim, desfaz tudo, porque a esposa dele queria trocar, eu não entendi por que ela queria trocar. Não sei se o sol daqui é melhor do que aqui. Uhum. Mas é uma coisa que o leigo, ele precisa entender o não do profissional. Exato. Quando o profissional fala, não, dá para fazer porque tem um cálculo que eu vou colocar e vou assinar. E esses caras que eram arquitetos e engenheiros não assinaram. E aí eu falei, cara, tá errado, porque teve um pai da criança há 30 anos atrás que falou que a piscina seria aqui. Então, se é aqui, se mantém aqui. Então, eu acho que a engenharia ela precisa falar não para algumas coisas, ela não precisa ter medo de perder trabalho, ela precisa falar não. Não posso. Por quê? Por causa disso. Explicar. O leigo, para ele, é concreto, é laje, tudo é possível, não vai cair. Eu vi com o Marcão aqui voltando, e lá no Rio tem poucas comunidades que a gente passa. Então, chega numa comunidade, a casa da pessoa é tão reforçada
que ela não tem dinheiro para fazer o embolso. Repara nisso. Essa casa não cai. De tão medo que ela tem que essa casa possa cair. Pode alagar, entrar, pegar fogo, pode o que for. Mas a estrutura da casa aguenta 3, 4 pavimentos. Ela está superdimensionada. Superdimensionada. E ela não tem dinheiro para poder embolsar. Você quer ver a maioria das comunidades ou favelas com casa que não tem, que não finalizou a obra. E ela poderia finalizar se ela não gastasse tanto dinheiro e se contratasse os arquitetos ou engenheiros. Sairia mais barato. Sairia muito Bem mais barato. barato. Então, são esses fatos que a gente vai acompanhando e vai vendo, em que você até falou agora sobre manutenção corretiva, preventiva. Nós não temos essa cultura da manutenção. Aí, quando você vai para uma vistoria predial e você fala, ó, elevador tem uma vida útil de 20 anos. Acabou. Tem que trocar. A parte elétrica tem uma vida útil de 25 anos. Tem que trocar. Fachada, 5 anos. Tem que fazer. E as pessoas acham que você quer tirar dinheiro Exatamente. E é importante, dos aposentados. o importante é que entenda, que fale, olha, não pode. Eu lembro, gente, eu era criança, eu queria montar a piscina e meu avô falava assim, não pode montar que essa laje não aguenta a piscina. Eu não entendia, né? Ah, mas só um pouquinho de água, paraná. Ele, não, só posso montar lá num outro cômodo. Interessante, né? E olha que meu avô era analfabeto, só que Interessante. ele era Tá marceneiro, então era uma pessoa que tinha noção de resistência dos estrutura. materiais, né, de É. estrutura. Aí uma amiga minha me ligou muito chateada, ela mora em Vila Isabel, num prédio muito antigo, e ela comprou uma piscina de 6 mil litros. E ela montou lá na cobertura dela. O vizinho do outro prédio, quando olhou aquilo, denunciou. E o pessoal foi na casa dela. Aí ela me ligou muito chateada, falando, proibiram a minha piscina, eu acho um absurdo, olha só o que fizeram, eu nem tinha enchido tudo, eu devo ter posto uns 4 mil litros. Aí eu falei assim para ela, você sabe que 4 mil litros equivale aí a 4 toneladas? É um elefante na sua cobertura? A água é 1 para 1, Ela não né? tinha pensado nisso. Para que pensar nisso, né? Mas o amigo não vai pensar, gente. A gente tem que pensar Verdade. e a gente tem que apontar. Quando eu fui fazer uma vistoria, aqui por conta de um problema, que era um vício oculto, de presilhas de cano, que soltou depois de um tempo, 5 anos, aquilo soltou, quebrou o forro de gesso e caiu em cima dos carros. Aí eu falo assim, cadê o manual? Que estava indicando que aquele elemento tinha que ser trocado em quanto tempo. Não tem, porque a construtora não entregou para o condomínio o manual. Então, já começamos errado. Aí foi um vício e caiu, ocasionando o acidente. Só material. Aí o síndico falou assim, você pode aproveitar e olhar o imóvel do quarto andar, ele tem uma rachadura que a gente está tentando alugar aquele imóvel, vender, ele não vende porque a pessoa chega lá e vê aquela rachadura. Gente, quando eu chego lá, era uma rachadura 45, descendo. Nossa. Aí eu falei, Aí eu tinha visto algumas deformações na garagem e fiquei... Aquele estudo rápido, né? Que tá puxando? Não, mas aquela deformação na garagem é para o outro lado, não pode estar puxando para cá, tem alguma coisa puxando aqui. Falei, foi feita... Aí a entrevista que é... Sim. Muito importante. Foi feita alguma reforma nos apartamentos de baixo ou de cima? Não, o vizinho de baixo fez uma reforma. O que ele fez? Ele trocou o piso. Eu falei, isso é importante, porque às vezes você troca um piso com uma placa 10 quilos, Sim, você troca exatamente. por outra de Ainda mais 50, com 60 quilos. Os novos modelos, né? Falei, tem que ver se essa laje suporta esse tipo de piso, qual foi o piso. Mas foi só isso? Foi só isso. Aí a esposa dele grita, não, ele tirou também a parede da janela, a parede da sala e ampliou o... Conceito aberto. Falei, É o conceito aberto. tá ali. explicado. Vamos abrir tudo. Olha, o síndico não tinha noção, inclusive, que qualquer reforma do apartamento tem que ser feito um plano de reforma, com o laudo Exato. de um engenheiro, aprovando todas e contendo todas as informações de quem que está trabalhando nessa reforma, o entra e sai do condomínio, os horários estipulados, o bota fora. São muitas informações que englobam esse tipo de manutenção, né, e de obras, principalmente com construções verticais, que são aquelas
hoje que a gente tem que se atentar, são mais importantes, não é só a sua vida que você está colocando em risco. Isso é a foi vida de quando? outras pessoas. 2000... Isso foi ano passado. Pensei que era ontem. E sai uma norma da BNT, que é 16280 de 2014, que fala sobre isso. Exatamente. O síndico ele precisa entender que ele é um agente, ele pode barrar a entrada de uma obra se não tiver um laudo, uma RT, uma RRT, o que for de um profissional. Vou fazer o que é lá em cima? Só vou pintar. Vai pintar? Tá, então depois eu posso ir lá ver. Não, vou trocar o piso, vou trocar o gás que passa aqui, vou passar para lá, vou mexer na parte elétrica. Ele começa a mexer, aqui é um quarto, pô, minha filha casou, vou tirar esse quarto aqui, vou ampliar sala e quarto. Será que pode? Às vezes pode. Tem que fazer um estudo de viabilidade, né? Viabilidade técnica. Eu acho que essa é um entendimento que a população como um todo ainda não tem. Os síndicos ainda também não têm, porque até mesmo a escolha de síndico é uma coisa assim, muito amadora, né? Não é por competência, mas sim por indicação ou quem quer segurar o rojão. Né? Quem quer segurar esse rojão? Tem tempo, realmente. E às vezes a pessoa até segura esse rojão por conta que substitui o pagamento do condomínio por aquilo. Gente, é muita responsabilidade para você trocar por um valor, assim, falando de segurança, tão irrisório. E eu acredito que eles não têm conhecimento da responsabilidade civil e criminal decorrente de acidente do trabalho. A gente vê que quando a gente entrega um laudo para o síndico, a gente entrega um problema na mão dele. Ele não sabe nem por onde começar. Sabe. Então, se você não contrata uma assessoria técnica para te instruir, até para fazer o plano de reforma, por onde que eu vou atacar, a gente entrega a inspeção predial, o laudo de inspeção predial, lá por ordem de prioridades. O que está crítico, o que você tem que fazer a manutenção primeiro. E aí ele olha aquilo e fala, tá, eu tenho, por exemplo, aconteceu com a gente que a síndica falou, eu vou trocar isso aqui, mas eu vou botar piso, eu não vou botar... qual foi o revestimento? A pingadeira, né, de muro. Eu vou botar não, porque é muito mais caro. Eu falei, a senhora já fez o orçamento? Não, mas vai sair muito mais caro, porque é um material diferente. Falei, então, é melhor fazer o orçamento. Porque, às vezes, o mais caro, vou ser bem sincera, entre 500 mil reais, mas a durabilidade desse componente vai ser muito maior do que colocando um piso que ele pode soltar, porque não é um material adequado, ele pode soltar e cair na cabeça de alguém. Então, é melhor fazer o orçamento. Aí ela fez o orçamento, aí me manda mensagem, falou, eu vou botar a pingadeira mesmo, ficou uma diferença muito pouca. Viu? Que bom. Então, é o conhecimento técnico que faz isso. Isso foi uma orientação, porque ela falou, não posso pagar a assessoria, mas quando tiver dúvida, eu posso te perguntar? Gente, é essencial, pergunte. Aline, eu vou trazer até à tona aqui um assunto que a gente vê na área médica uma realidade, na área nossa da engenharia outra realidade. Sabe qual é? O médico, para você ter qualquer orientação, você paga a consulta. O engenheiro, por várias vezes, ele dá essa consulta, assim como você... Dica. É uma dica. Você deu a solução, ela, poxa, então ótimo, deu certo. Mas não foi reconhecido o trabalho, nem o conhecimento profissional. Então, são detalhes que nós, profissionais, né, da engenharia, precisamos realmente rever, reavaliar. Claro, fazer com que esse caminho de contato com o cliente ele seja cada vez mais claro para o cliente, de forma que esse cliente aceite essa indicação e pague por isso, porque senão muitos vão desistir da carreira de ser engenheiro. Então a gente precisa realmente ampliar essa visão, começar a ver como um negócio, não é favor. E quando eu falo também de a área médica tem um comportamento. A engenharia não é nada menor do que a área de medicina. Tanto é que a gente consegue especificar as questões das doenças das edificações. Não é isso, Morgan? A edificação está doente. E uma coisa muito triste, assim, quando o médico erra, ele mata um. Quando o engenheiro erra, a gente pode acabar com famílias. E eu vou te falar mais um pouco aqui, então. Você falou do médico que cobra consulta, e é normal o síndico ligar para você, assim,
tive essa experiência 2 semanas atrás. Eu estou com a empresa X fazendo a manutenção, quero tirar ela e colocar outra. Me digam aí. Eu falei, não é assim. Eu tenho que falar, tenho que olhar, tenho que ver que tipo de máquina é, qual é o problema que está acontecendo. E aí o síndico ficou meio perdido. Mas a gente não tem como te pagar. Eu falei, a questão não é essa. Se você quiser, faço até de graça, mas eu preciso ver o seu prédio. Já que vocês estão falidos, eu vou no seu prédio, eu olho, eu vejo e te dou um pré-laudo. E ele ficou um pouco sem graça. Existe essa realidade também. Então, o engenheiro tem que se colocar como um agente de uma certa responsabilidade. Exatamente. Eu vou te indicar a tua empresa. Por que eu vou tirar você e colocar a empresa dele? Qual é o motivo? É verdade. Eu não sei qual é o motivo. Aí Então, tem ética também. outra, você falou do médico, né, que eu quero até voltar. O advogado, ele cobra 10% mais alguns valores para iniciar o processo. Tendo a taxa de sucesso, né, ganhando, ele tem mais 20% a 30%, que é na sucumbência, mais a taxa lá que eles têm. O engenheiro não cobra. Quando eu falo de consultoria, eu estou falando consultoria, Aline, de R$5.000. A pessoa fala, caro, 5 mil? Dá para fazer por 4? Aí você fala, não, faço. E tem uma taxa de sucesso lá na frente de 1 milhão, que ela esquece que você promoveu isso para ela. Exatamente. É um ponto que eu tenho batido constantemente. Nós precisamos saber cobrar. Não é extorquir. Não, de maneira alguma. Olha, eu tenho aqui, você está falando de uma consultoria que eu faço no Rio de Janeiro, que é a troca de elevadores. Trocar elevador é caro. Eu estou falando de 2 milhões para cima. Sim. A última agora foi 2,5 milhões. E se você cobrar 15 mil para fazer o projeto, tudo... Tá barato. Tá alto o Tá valor. barato? É caro, Não, caro. tá barato. Não, assim, Tá caro Mas pra pro ele. cliente é Não, caro. eu sei, Pro cliente é barato caro. para a gente, caro para É eles. isso, em relação ao tamanho do projeto, tá barato. E É aí, o que falam, eu vou pagar tanto só nesse papel. Ah, Esse papel aí às vezes salva a sua você vida. conduz todo um projeto e agora a gente tem que mudar. Não, tá bom, você me paga 15 mil e se ao final do projeto tiver tudo bem instalado, eu quero mais 200 mil. Vamos fechar assim? Advogado faz isso. exato. O médico já cobra caro. É. O médico te cobra R$400, R$500 a hora. Se é caro ou não, não sei, porque a gente está falando de saúde. Saúde, mas, né? mas Isso vai também do nosso peso de importância para Depende cada do- assunto. o Depende valor do de cada assunto. coisa. E aí você está falando de uma obra de fachada que é 2, 3 milhões. É o ponto que dá mais problema. E aí se você falar, tá bom, eu vou te cobrar X, mas ao final deu certo, você vai me dar Y. É isso que a gente tem que começar a mexer. Para ganhar Concordo. dinheiro e trazer uma credibilidade para que quem está comprando a ideia possa entender que você está junto com ele. Sim. É uma parceria isso. É uma aí. responsabilidade Isso aí. também, compartilhada. E passar essa informação para viabilizar o serviço, porque a gente fez uma vistoria esses dias, foi de fachada, problema na fachada realmente, e aquele problema que está prestes a cair. Vai cair. Agora, quando a gente não sabe. E são pedras, né? A fachada é toda de pedra. Então, se cair, meu amigo, isso foi em O Macaé. Leblon caiu e quase botou a menina. Pois Lá- é. Em lá Macaé foi aconteceu granito, também. Foi granito que caiu. Então, aqui em Macaé é toda de granito. O que a gente falou para a síndica? Bem, para viabilizar... mas vai sair muito caro essa reforma, a gente não está preparado, ninguém está preparado para esse tipo de reforma. Então, para viabilizar, retira todo o granito e pinta. Ah, mas isso também não quero. Vamos mudar, já mas que isso aí vai viabilizar. A é gente aquela tira o história. risco. É uma alternativa. É uma alternativa. Essa alternativa, mas é tudo em pedra, mas não vende mais. Mas não vende mais. Se você for comprar num paralelo, você vai pagar muito caro. Tira tudo e faz um embolso bacana. Isso aí. Não, mas vai ficar feio. Não vai ficar feio. Vai Você ficar explica e tal. simples. E Só que seguro. O investimento da equipe tem drone, tem tempo, tem conhecimento. Sim. Tem uma série de coisas Tem o profissional pendurado. pendurado que eu trago ao cliente uma luz. Aí ele fala, não, mas
A gente não está preparado para isso. Barata, eu vou falar novamente como o médico trataria isso. Como é que o médico, Eu ia quando falar você isso fala... agora. Tem que operar. Ele fala assim, meu amigo, ou você faz ou você vai morrer. Vai morrer. Pronto. Mas ele não tem dinheiro. Aí, dá seu jeito, vende seu carro, faz o que for. Ele não se importa, ele vira as costas e vai embora. O médico nem fala isso, dá seu jeito não. Ó, se você não fizer, você pode morrer. A pessoa automaticamente já arruma o dinheiro. Sim. E eu entendo que tem bairros no Rio de Janeiro que tem populações com muitos aposentados. Entendo isso. E eu falo para o síndico, eu entendo você que você não tem um recurso. Agora, se a pessoa não pode morar em Copacabana, tem vários bairros É verdade. que te aceitam. Concordo. E aí a pessoa quer morar na Barra, sem poder morar na Barra, aí começa a ter a diferença. Exatamente. Não é porque eu quero tirar essa pessoa. Essa pessoa tem que entender aonde ela cabe. Então, tudo isso influencia na engenharia. Então, a engenharia tem um papel crucial de falar, ó, tem que fazer isso. Tem paliativo? Olha, paliativo pode ser assim, assim, assado. Tira tudo. Mas tem que tirar tudo. E, às vezes, o síndico fica zangado com você, contrata outro consultor. É verdade, o que vai aceitar a sugestão que A sugestão ele quer. dele. Ele quer. Eu preciso que seja assim. Então, e outra coisa, né? Vamos falar um pouquinho do síndico, a posição do síndico. Quando o síndico ele não é preparado para atuar nessa posição. Ele fica naquela situação entre o engenheiro que dá a resposta que ele não quer ouvir e a população do prédio que vai contra ele, Tudo. entendendo ainda que toda essa população, né, que circunda ali, sobe, desce, mora, reside ou trabalha, o que vai acontecer? Vão todos contra ele e falar assim, não, cota extra não. Então eu acredito muito que o síndico também, por não ter um amparo, um conhecimento, ele acaba se deparando com esse cenário. Olha, eu tenho que ouvir você dizendo que é perigoso, que vai cair, mas eu tenho todo um público que não vai aceitar esse custo adicional. Mas é importante multiplicar o conceito, sabe de quê? Risco conhecido não pode ser causa de acidente. Exatamente. Verdade. Eu ouvi isso uma vez, Barata, isso ficou na minha mente. Não é uma frase minha, mas é interessante. Risco conhecido não pode ser causa de acidente. É isso aí. Seria ignorar tudo totalmente. Eu falei isso com a síndica daquele condomínio que você fez a inspeção, que tinha um condômino com um botijão de gás dentro do apartamento. E ela falando, eu já falei com ele que não podia, o pessoal do gás, da equipe de gás falou que não podia. Ele não quer tirar, ele não posso fazer nada. Falei, pode. Não só pode, como deve. A senhora deve fazer, porque senão quem assume o risco é a senhora. Então, é coisa que a gente precisa falar para as pessoas que não têm esse esclarecimento. E aí, depois que ela notificou, todos que poderiam notificar, ele foi e retirou. Porque estava com problema, não estava cômodo para ele fazer aquilo ali. E foi a mesma coisa que eu falei para ela. Mas eu já falei com eles que tem que ser assim. Eu falei, notifica, envie um e-mail, porque a senhora não tem como provar a sua palavra que falou com alguém, que orientou. Envia um e-mail, envia com cópia para a administradora, com cópia para a engenharia que fez todo o laudo, com cópia para os condôminos que vão acabar todos botando pressão para que ele se adeque. Porque a gente, se mora num coletivo, num condomínio, você tem que seguir as normas. Não tem jeito. E seguir os padrões de segurança que são necessários. É importantíssimo falar na parte de gás da botija, por exemplo. Um acidente em uma casa, uma residência individual, é um acidente trágico, mas vai afetar uma unidade pelo menos. Agora, numa unidade onde é habitacional de várias pessoas, onde tem prédio, ou tem moradores ao lado, em cima, embaixo, há um estrago tremendo. Então, isso vai, além de ter risco de morte, de vida, ainda de estrutura do prédio por completo. Né? Afetar lá, toda a estrutura, e ter que ficar, sei lá, ter que até interditar o prédio. Exatamente. Isso é uma coisa que as pessoas precisam também entender. Que o acidente, ele quando acontece, ele para toda a operação. Tudo. Por tempo indeterminado. É isso, Barata, que as pessoas ainda não juntaram as peças. Eu costumo dizer, junta as peças. E o prejuízo é muito maior. É muito maior. Acontece uma morte, é cenário para quê?
tanta reportagem que vem também a sociedade cobrar, a polícia, porque tem um caso de crime ali, precisa ser investigado. É importante que as pessoas gravem isso. O cenário de uma catástrofe, ele é abrangente. Ele atua tanto para a pessoa psicologicamente, como para a sociedade, como paralisa toda a operação de uma edificação. Seja ele uma edificação, né, familiar, ou seja um prédio de atividades comerciais. Então, a gente vai ter sempre esse cenário, entendendo, nós precisamos classificar catástrofe. Quando se fala de vazamento de gás e explosão, é catástrofe. É isso aí. Pronto. Muitas vezes não há segunda chance. Um erro é o erro e O acabou. outro ponto que eu bato firme no Rio de Janeiro, se o bombeiro tem esses dados na mão de 1.600 acidentes, por que ele não enviou para o CREA, não enviou para verdade. a prefeitura? Notificações. Mas não pode. A gente tem que órgãos mitigar precisam se isso, comunicar. Existe o seguinte, por que aconteceu? Vamos investigar? Vamos. Não adianta eu ter a minha estatística e guardar se ninguém está sabendo. A gente só foi entender na mídia, no Fantástico. Porque teve 3 mortes naquele dia, 2 mortes e 3 acidentes com elevadores naquele dia. Então, nós engenheiros, nós também, né, somos pegos de surpresa, porque os dados não estão ali presentes. Você sabe ali que tem um acidente de gás, ele sabe que tem não sei o que e tal, mas o número está muito longe disso. Então, assim, eu acho que a gente precisa gritar. As entidades, a Aero, CREA, CAU, precisa gritar e dizer, ô bombeiro, vem pra cá, cara. É verdade, vamos Passa ser pra mais mim, fortes. cara. Vamos ver. Sim. Existe uma lei municipal. Justifica dizendo que tem 30 mil acidentes, tem 1.600. Não, tudo bem. Ele pode ter acidente de carro, de moto, o que for. Mas a partir do momento que ele fala de 1.600 acidentes só em elevadores, isso precisa ser apurado. Outro problema que aconteceu em 2021, só que o vídeo veio correr agora, no Brasil, de uma pessoa transportando uma bateria elétrica de bicicleta e explode no elevador. Eu vi o vídeo. Nossa, que O elevador é o culpado? É o culpado o elevador? Não, claro que não. E aí todo mundo fica preocupado o seguinte, explodiu no elevador, mas ele poderia explodir em qualquer lugar. No carro, no corredor, na rua. Só que, qual é a origem dessa bateria? A gente no Brasil não tem. Não sabe. Vem da China. Como é que essa pessoa cuidou dessa bateria? Ninguém sabe. E por qual razão que ele estava transportando a mesma? Não, porque ele pode carregar dentro de casa. Porém, qual o zelo dele? E o campo magnético do elevador na bateria? Aí tem um conhecimento a mais que ele não tem. Não tem. E aí ele pega a bicicleta, a bicicleta cai. Eu amasso aquela cápsula. Eu estou andando... Também chuva. O chuva, sol... Chega a carga demais naquela bateria, ela pode vir a estourar. Sim. Só que estourou no elevador, mas poderia estourar lá embaixo, lá na garagem dele. E outra, carros elétricos que estão agora entrando, BYD está entrando, outras marcas, Volvo. Hoje na Barra você vê cada ponto de bateria. Cadê o extintor de incêndio apropriado para... Não tem. Que é o Não classe pensaram nisso ainda. D. Isso. O classe D, cadê? Não, mas é caro, 15 mil. Vai ter que comprar, Faz comprar. parte do... Quer dizer, então a pessoa fornece a fonte de alimentação de energia, existe o risco ali conhecido, que pode acontecer, e não tem a medida de prevenção. Isso eu tenho notado também. Não tem nada. Não tem nada. Então, aí a síndica, realmente você tem razão. Eu faço uma mini cartilha, mando para ela, ó, no Brasil não há regulamentação sobre isso. Então, nós aceitamos tudo que veio da Europa, da China, vem para cá tudo. Vem para cá e aí, depois a gente vai ver no que vai dar. Só que você está numa garagem subsolo, né, em que se explodir pode mais ou menos 2, 3 carros ir embora. Você não tem como enfrentar esse problema. Porque
não tem um agente extintor apropriado naquele ambiente. Não tem o básico. Meu Não Deus. tem básico. Que aí, bicicletas, patinetes. E o Brasil vai caminhando de uma forma lenta, não tem norma para isso. E a gente vê, gente, que extintor, componentes de segurança, realmente as pessoas não dão a devida atenção, porque é muito comum a gente chegar num ambiente que tem equipamentos eletrônicos, aí você vê um extintor que está ali num canto jogado, não está na demarcação certa, não está com a placa informativa, e é um extintor de água. Aí você fala assim, aí eu olho e falo, ainda bem que ele está ali escondido, né? Porque tá errado. Vai que alguém já tá pega. tudo errado, né? Exatamente. E outra, o que acontece? Aconteceu um acidente aqui na Tocolândia, numas lojas, e quando a gente viu, foi justamente por... Eles viram o foco do incêndio, estavam com o extintor adequado e ninguém sabia usar. E essa é uma problemática. Se você tem o equipamento, gente, você precisa fazer exercícios simulados, aprender a utilizar o equipamento, se familiarizar com ele, não temer a um equipamento que está ali para te auxiliar. Aí chamaram um rapaz de uma outra loja, aí ele falou assim, ele tinha inclusive conhecimento para ele se alertar e falar assim, eu não sei se esse extintor eu posso jogar ali na eletricidade. Ainda bem que ele não jogou, porque era o de água. Nossa. Então, para você ver, o que falta? Falta esclarecimento, falta treinamento. Uma coisa que me incomoda, e eu gostaria de propor a você em discussão, é o hospital pegar fogo. Bem, deixa eu falar aqui, que acho que o pessoal não está te ouvindo, o Marcão está falando que uma coisa que ele acha assim, incrível, que não deveria acontecer, né? Absurdo, é de hospital pegar fogo. Porque você vai para o hospital, você está ali relaxado, está doente, e você não tem como, né, se socorrer. Então, você está num ambiente que, teoricamente, é um ambiente seguro. Ou deveria. Mas eu já debati isso com o Marcão. O Marcão, ele acha absurdo. Mas se a pessoa que faz a manutenção da caldeira de um hospital é a mesma que faz numa lavanderia, é a mesma que faz na Petrobras, é a mesma que faz num prédio, é uma cultura dela. É uma cultura de falta de preventivo. Elevadores idem, bombas idem, tudo é falta de manutenção. O Brasil não tem cultura da manutenção. Não adianta você falar, tem que ter, a gente tem que ter. Mas não há essa cultura. Os nossos carros, que são mais próximos de avisar você, que é naquele manual, a cada 10 mil, faça uma troca de óleo, vela, e aí 20 mil, e assim vai. É o máximo de manutenção que o brasileiro segue, né? Segue. Porque se der errado... Ele fica a pé, não, vai quebrar, ele perde a garantia da concessionária. Aí, hoje, nós temos uma enxurrada de processos judiciais dizendo o seguinte, comprei o carro zero, o meu airbag não funcionou, bati ali e tal. Comprei, o motor deu problema. Comprei, deu isso, deu aquilo. Aí o perito ele pergunta logo, você já fez todas as revisões necessárias? Não, eu nem leio o manual. Então perdeu a garantia. Perdeu a garantia. Uma medida do gás que é feito hoje, pelo menos para aquecedores e fogões, são tipos de garantia, são 3 meses de garantia contratual, né, que é obrigatório. Aí, se você instala com o técnico credenciado ao fabricante, você ganha mais 9 meses, realizando 1 ano. Se dentro desse 1 ano você tiver uma ação preventiva no equipamento, ele se estende por mais 1 ano de garantia. Então, isso foi uma forma que o pessoal achou de poder incentivar, né, essa cultura da prevenção. Exato. Porque o que mais falta hoje, só reforçando isso, vendo molhado, é a cultura da prevenção. Até mesmo porque, né, desculpa interromper, mas quando você tem essa realidade de fazer a manutenção preventiva ou preditiva, ela é programada para quem atende, exatamente, ela é melhor. Agora, vai atender emergência o tempo todo? É só treta, meu amigo. E é mais barata, gente. A manutenção muito preditiva, a emergência fica mais cara. É muito mais barata. A corretiva é muito mais cara, você fica já despreparado para isso, ninguém está pronto para uma corretiva. Aí tu tem que parar de todas as formas para poder resolver, porque teve que parar. Ele falou, tem que parar aí agora. E aí, tem que voltar. Se tivesse previsto a antes, operação. Vamos, calendário anual do prédio, do condomínio, da minha residência, tem meu carro para manter,
tem minha rede de gás, tem os elevadores, já prevê isso durante um ano, você fica muito mais tranquilo, folgado, e sabe aonde você já vai investir. Onde você vai precisar colocar o seu dinheiro naquele momento ali. E não sofrer de uma pancada só. Eu vou te dar um exemplo aqui que é um pouco comum lá no Rio de Janeiro. Eu tenho contrato com peças e contrato sem peças. Exato. Tá? A empresa, dependendo da empresa, da índole da empresa, eu cobro com peça e não troco nada. 1 ano, 2 anos, aí dá alguns problemas, o síndico fica nervoso com a empresa e tira a empresa daquele contrato e traz uma outra. A outra vem, ela olha e fala, para deixar esse elevador em dia, vou lhe cobrar X. Trocar a máquina, trocar trocar o que for, porque precisa para eu assumir o seu contrato. E assim está indo. Eu tô vendo hoje empresas cobrando, né, por um valor alto e não fazendo as manutenções. Por quê? Não tem o fiscal, não tem o consultor para chegar e falar, você tem que trocar esse cabo, você tem que trocar esse rolamento, você tem que trocar isso. Quais são os itens necessários, né, para esse equipamento aqui? Tem que mexer Qual nisso, é o teu nisso, plano nisso, de tal. manutenção? É isso. E o engenheiro fala, não tem trabalho. Tem trabalho. E Tem como? muito trabalho. O engenheiro, ele pode ser o do projeto, ele pode ser o da manutenção, o engenheiro pode ser consultor, o engenheiro pode ser perito, o engenheiro ele pode receber imóveis, ele pode ser O de estudo de viabilidade? E as pessoas não conseguem enxergar isso. Os jovens, né, vocês são mais jovens aí, acham que no Brasil não tem campo para técnico, para engenheiro, para arquiteto. Tem. Como tem? Só que o nosso problema é o seguinte, vocês estão, eu digo vocês, o público, né? Vocês estão procurando CLT. Eu quero estar trabalhando para alguém. Eu falei isso com o Marcão. Se a engenharia, os arquitetos e os técnicos entenderem que eles podem ser os empreendedores, acabou o problema. Só que ele está procurando emprego, vaga não sei aonde. Ele não acha, ele fica... Ele é capaz de... Ele fica chateado e vai fazer uma outra atividade fora daquela área. E às vezes vai exercer uma função que é uma outra pessoa que não tem conhecimento técnico, que está empreendendo. E contrata ele. E aí contrata para ele seguir o que aquela pessoa que não tem esse conhecimento quer. É o mais comum isso. E o mais comum da gente receber ligação e falar assim, eu preciso de uma RT. Aí você já tem que mudar o assunto e falar assim, qual o tipo de serviço que você precisa? Isso aí. Eu preciso, é porque tem um apartamento aqui que eu quero vender. Sim, então você precisa de uma vistoria para verificar a segurança das instalações, o seu apartamento, ok? Para emitir um laudo com a RT. Então, é necessário que a gente complemente, inclusive, essa informação para os clientes, para eles entenderem que eles não estão pagando pela RT. Exato. Eles estão pagando pelo nosso serviço. Exatamente. E nós pagamos pela nossa responsabilidade técnica. Não é isso, gente? Atendi um cliente, Exato. por último, agora. Atendi um cliente que ele falou que a engenheira chata não deixou a botija dentro de casa. Ele tinha que pôr lá de fora. Não sei quem é a engenheira chata, tá? Ai, meu Deus. Aí, Aline, olha. Não, que a engenheira chata não deixou aqui dentro. Eu falei, porque não pode. Só na moda de edificação, que tem várias unidades no mesmo lugar. Tem que ser numa área externa, tem que ter ventilação, precisa ter uma tubulação que leve o gás dela em cima. Então, realmente, não pode. Ela não é chata. Não pode. É normativa. É segurança sua, da sua família e dos seus vizinhos. Então, nosso papel aqui hoje, né, da Aero principalmente, de divulgar informações é muito importante. Porque o que falta hoje nas pessoas é essa informação. Isso aí. Eu chego num cliente, ele não sabe que o clique dele, né, é o famoso clique, né? Tem validade de 5 anos. E é marcado no corpo do produto. Então, todo jogador de gás tem validade de 5 anos. Os medidores de gás no PI, validade de 10 anos. E eles não sabem disso. É questão de leitura, né? Leitura. Aí o cara que vende o gás, no caso do GLP, ele não vai te informar isso. Claro que não. Às vezes ele não sabe, Isso aí. assim, não é do interesse dele te vender isso. Então ele vai lá, troca o seu gás lá há 20 anos, o mesmo regulador de gás. Vende o aquecedor, É. você descoloca. Não vai. Inclusive- Não vai. Agora, dá uma esclarecida. Depois você seguinte, conhece o problema. Esclarece o seguinte, validade de 5 anos desse copo. Aí você faz uma inspeção visual junto com o cliente. Mas o copo está muito inteiro.
eu sou obrigado a trocar? Uma vez que tem um órgão que diz que ele vale 5 anos, é obrigado a trocar. Entendeu? É isso que a gente tem que colocar. A vida útil, de um cabo de tração de um elevador tem uma vida útil de 10 anos. Mas o cabo está muito íntegro, tá bom. Ele nunca avisa quando vai partir. Eu preciso trocar? Eu falei, preciso. Ele não fala o carro. Não. Se ele avisasse, se ele avisasse, né? Gente, Mas- é igual, depois que eu descobri, que eu estudei sobre isso, eu nunca mais andei de tirolesa na minha vida. Porque você pode ser o que for, passou uma pessoa mais pesada, né? anos? Se você for a próxima, se ele tiver para romper, ele vai romper. E aí eu nunca mais me diverti lá descendo. Não vou, porque Depois que você toma conhecimento do conhecimento risco, é poder, você gente. não se expõe Acaba mais. sendo uma maldição o conhecimento, Exatamente. né? Grosso modo Ó, dizendo. com relação ao gás, quando você falou, né, de botar a botija ali no lugar, a gente tem que esclarecer para as pessoas também que o lugar ali da botija é só da botija. Exato. Não é depósito. Porque o que a gente vê, mistura, tem resto de tinta, tem thinner, tem não sei o que. O que é isso? Virou depósito de... Tá rindo, né, Morgan? Virou depósito de material de construção. E Imagina a que o lâmpada Morgan, para lá o dentro, Morgan tá escuro, lembrou de alguma Pois coisa que é. ele Uma viu. lâmpada lá dentro. Tem uma frase do. Tem uma frase do Sérgio Brito. O Sérgio Brito é um dos maiores poetas da música popular brasileira. Ele diz que o acaso vai te proteger enquanto você andar distraído. Oh, boa, hein? Tá vendo? Anota essa aí, hein? É a mesma coisa a gente falar que a ignorância é uma bênção. A gente... O acaso te protege. Só o Enquanto acaso. Gente, nosso bate-papo tá muito bom. Esse papo rende muitos cafés e podcasts. Estamos chegando ao final desse episódio. E antes de finalizar, a gente tem a hora do desafio. E como a gente está aqui entre um bate-papo entre amigos, não vai ser nada muito desafiador. Eu gostaria de pedir para que cada um de vocês deixasse uma mensagem para que os nossos ouvintes e espectadores assim, ficassem com essa lembrança e essa informação preciosa que eu sei que vocês vão compartilhar conosco. Quem vai começar? Barato, né? Mais experiente. Primeiro é para os engenheiros, arquitetos e técnicos. Nós precisamos de uma equipe multidisciplinar. Não adianta sozinho, faço, porque vai ser mais barato, ou inventar alguma desculpa para que a sociedade possa lhe contratar. Equipe multidisciplinar é o caminho do nosso sucesso. Os síndicos, os administradores, eles precisam entender qual é o papel da engenharia, arquitetura e dos técnicos. É para trazer a proteção, a segurança para aquele prédio, para aquela casa, para aquela estrutura, edificações, enfim. O engenheiro, ele cobra aquilo que é o correto, o justo. O arquiteto, idem, técnico, idem. Então, os dois promovem, eu busco a segurança e eu quero levar a segurança para esse grupo de pessoas que estão lhe contratando. Então, é uma mensagem até longa, né? Mas equipe multidisciplinar, eu acho que é a base dessa caminhada, né? E os síndicos comecem a entender o papel, que é o nosso papel, que é trazer a segurança, que é trazer o bem-estar, o conforto. E isso não tem preço, é um investimento. E acredito que a gente precisa buscar cada vez mais os leigos, né? Os leigos que eu digo são aqueles que nos contratam, né? A gente precisa ter uma parceria, fazer uma troca, né? O que ele quer da gente, o que eu quero deles. É mais ou menos isso, né? Os médicos já fazem isso, os advogados já fazem isso, e a gente está demorando Eu também demais vejo da mesma para forma. trocar isso. E a gente tem, aproveitando essa sua fala, Barata, informar que a gente tem cartilhas informativas
para a orientação dos síndicos, sobre auto-vistoria predial. Agora também a gente está lançando, estou lançando com o Morgan a nossa cartilha, um guia para os síndicos aqui da nossa região, para que a gente consiga orientar. Muito bom. São aquelas informações práticas, rápidas, que você não sabe para quem eu vou perguntar. Está ali te informando. E aí tem os nossos contatos, qualquer outra orientação. Por favor, não deixe de verificar, porque isso é risco. E risco você coloca a sua vida, não vale a pena. Voltamos a dizer, né? Risco conhecido não pode ser causa de acidente. Exatamente. Então, nessa parte do desafio, Aline, eu vou assim, ousar um pouquinho em tentar a gente mudar. Porque como eu trabalho com segurança, eu trabalho há mais de 25 anos, a gente vai experimentando uma série de fatores, a proximidade com o cliente, a resistência tanto do cliente quanto da população. Quando se fala o termo segurança, tem muita gente que resiste. Não é verdade? Ninguém gosta da sensação de insegurança. Ninguém gosta. Porém, hoje está em alta um tema que é sustentabilidade. Se nós, ao invés de falar, é por uma questão de segurança, invertemos, falamos assim, é uma questão de sustentabilidade, onde você promove a prevenção da sua casa. Eu acredito que possa mudar alguma coisa. Concorda? Impactar de forma mais positiva. O que você acha, Barata? Sustentabilidade. Não, eu acho É sustentável. Não, mas isso é um caminho sem volta, né? Mas eu acredito ainda que o que fica mais no subconsciente das pessoas é a segurança ainda. A segurança não tem preço. Quando ela vai ao médico, ela precisa entender que ela vai viver. Ela quer viver. É uma segurança que o médico vai estar trazendo para ela. O advogado traz para ela que ela vai ganhar o processo. E a gente tem que levar para ela a segurança e o bem-estar. O resto vem tudo a reboque. Então, assim, a gente tem uns que vão entender mais, outros vão entender menos, mas a maioria entende ainda como segurança. Eu vendo a minha consultoria, e eu digo para ele o seguinte: se você seguir o plano de manutenção, esse elevador não cai. Eu te vendo a segurança. Então você precisa entender que eu sou... Você vende a segurança através da insegurança. Porque o elevador não cai. Não cai. É porque, cara, eu acho que as pessoas só aprendem, infelizmente, na dor. A dor impacta muito mais do que... Se você receber 10 notícias felizes e uma notícia ruim, sim, aquela ruim vai te impactar a ponto de você esquecer as 10 outras notícias boas. Então, a gente não pode deixar, com relação à nossa vida, né, segurança, é que precise acontecer algo ruim para que você dê valor ao bom. Precisa acontecer o risco, a insegurança, para que você dê valor à segurança. Então, tem alguma coisa que você viu que está errado? Eu sei que as pessoas leigas, para identificar isso é muito difícil, mas viu uma rachadura que está diferente, que chamou a atenção, viu que o elevador está fazendo um barulho estranho, de vez em quando você está sentindo um cheiro de gás, que você não sabe o que é. Gente, se atentem, se alertem, isso é importante. Procura o síndico, vê com alguém, é importante. As pessoas, inclusive os condôminos, não têm que aguardar só o síndico tomar providências, eles têm que pressionar para que tenha a manutenção necessária no condomínio. Perfeito, é isso mesmo. Então, a gente está num caminho em que a gente até debate muito sobre acessibilidade. Nós, profissionais da área, a gente não está trazendo esse projeto à tona. Ela trabalha na civil, eu na mecânica, né? O que for. Nós temos que pensar que daqui a 15 anos a população brasileira já vai estar mais envelhecida. E aí? E a sua casa é acessível? A sua casa é acessível? A sua calçada é acessível? Eu só fui entender quando meu avô, com 95 anos, falou assim: eu não quero mais ir para a rua. Mas por que, vô? Eu tenho medo de cair. Aí ele deixou de viver, porque as ruas, as nossas calçadas são... Não oferece segurança. Não oferece a segurança. E é normal a pessoa com mais idade não enxergar. A gente que está naquela faixa de 40 para 50 anos,
a gente dá aquele tropeço. Isso aí. E aí, o Móvel tá rindo, ele tem 30 anos, ele não chegou nos Ainda, 40. né? Passa Chegou rápido. aos 40, Varada. Mas chegou aos não, 40. mas tem um corpinho de 30. Então, ele se cuida. Agora, nós, né, Corpinho de 30. a gente anda, caminha e vê o problema, o que a gente faz? Nada. Cadê o CREA? Cadê o CAL? Cadê o seu... Bem, gravamos esses dias um podcast sobre acessibilidade e calçadas. Muito interessante, cheio de informação boa, não deixem de assistir. Agora, conclui com a sua, Meu com a sua apelo, pode ser um mensagem. apelo? O seu apelo. Não, eu queria reforçar mais uma vez a importância de se atentar ao gás. O gás é um produto assim, que nos traz benefícios todos os dias, tanto na cozinha quanto no banho, em alguns lugares. Mas é um produto muito perigoso quando não manutenido, né? Quando não é visto ali com carinho. Reguladores de gás têm validade. Então você, por favor, vai na sua casa hoje, escuta o botijão, verifica lá no corpo dele a validade ou a fabricação do mesmo. Então, se tem fabricação, já é antigo. Da fabricação, a partir daquele dado que está ali, por exemplo, 2018, ele vai valer 5 anos, vence em 23. Se no corpo dele está dito válido até, ele é um pouco mais novo, mas tem validade. E você que mora em prédio, o seu medidor de gás também possui validade. Tá? Então, são 10 anos. Então, verifica, sentiu o cheiro de gás, interrompe, chama o síndico. Hoje a gente sofre, infelizmente, temos a companhia de gás, que hoje é a NATO, hoje é aqui, que hoje tem a vistoria, né? Tem quinquenal, que acontece sempre. E olha, o único órgão hoje que fiscaliza a parte do gás é a Naturgy, que tem o poder de fechar o gás, por exemplo. Então, tem um vazamento, eles vão lá e interrompem o gás até a pessoa resolver. No GLP, infelizmente, não tem quem vistorie isso hoje. Então, é importante você, morador, você, síndico, observar isso e trabalhar para que não ocorra acidentes, como foi dito aqui, né, por questões que podem ser muito pior e, às vezes, é um erro só que pode ser o erro fatal. Então, é importante ter essa consciência, né, de verificar sempre a validade de todos os produtos. A mangueira também é muito importante. Mangueira a metro não existe. Tá? Por favor, a mangueira tem 5 metros. Não é para gás, é para água, para jardim. Não funciona. Tem que... Mas tá há 20 anos. Tem isso. Qual a diferença Acontece daquelas isso. mangueiras? Fala pra gente. A mangueira, a mangueira nitrílica, que é que o metro hoje regulamenta, ela tem no máximo 1,20 m. Fabricada em 80 centímetros. Aquela metro, transparente, transparente, né? Com amarelo. Isso, da cor mais amarelada, meio leitosa, né? Ela tem no máximo 1,20 m, com validade de 5 anos. Existem as mangueiras hoje que são regulamentadas para a NBR 14177, que são para residências prediais e para gás natural. Essas mangueiras, por si só, não possuem validade, mas tem recomendação de troca a cada 5 anos pelo fabricante. Então, elas são mais resistentes, porque elas são de aço, muitas vezes são de tombaque ou inox por dentro. Então, são mais resistentes para caloria, se tem o forno embaixo do fogão, né? Esses móveis separados. Então, utiliza essa mangueira. A mangueira de borracha não vai passar por trás do forno. Muitas pessoas atravessam de um lado para o outro com a botija, então não é legal. Tem esse risco de derreter por ser borracha. A botija de gás é importante não ficar dentro de casa, sempre numa área externa. Qualquer tipo de vazamento que houver ali, tem para onde o gás se esvair sem ter o acúmulo de gás. Né? Então é importante essa parte da mangueira, porque o pessoal às vezes vai na casa de construção, compra 20 metros de mangueira, que é para a botija do outro lado da casa e atravessa debaixo do chão, que não tem como trocar. A mangueira, por vez, tem validade de 5 anos, precisa trocar um dia. Rapaz, E como é que eu tiro 20 metros de mangueira enterrada? enterrada? Faz isso. Faz mesmo. Todo dia. Todo dia. Você dia um recomenda... absurdo novo. Você recomendaria algum sistema de alarme, de detecção de gás? Existe hoje. Você recomenda hoje ou se só as manutenções seriam suficientes para que aquele morador possa ficar tranquilo? Recomendo. Tudo que fala de segurança, para mim, nunca é demais. Né? Mas o básico bem feito, a gente precisa fazer pelo menos uma manutenção uma vez no ano nos equipamentos. No NBR 363 pede isso, manutenção anual dos equipamentos a gás. E na rede de gás, aqui no que a gente disse, também pede uma vez ao ano o teste de estanqueidade para que você tenha segurança que a sua rede está estanque, ou seja, não tem nenhum vazamento na minha rede de gás.
Se eu tenho um detector de gás, um detector de monóxido de carbono na cozinha, próximo ao aquecedor, é muito bom, que isso reforça a segurança. A manutenção, então, uma vez no ano. Uma vez no ano. Pode agendar a minha. Feita por quem? Técnicos ou engenheiros? Por técnicos, engenheiros, sim. Tem empresas especializadas para isso. Hoje existe o Sindistal, né, que é o sindicato das empresas instaladoras, né, do Rio de Janeiro. Lá são empresas totalmente acreditadas, são empresas que têm todo o suporte técnico e capacitadas para esse tipo de manutenção. Tá vendo, gente? Quanto conteúdo de qualidade, Também. né? Olha, aprendi muito hoje. É muito bom estar sentado à mesa com profissionais que... Olha quem fala, né? Não, então, gente... Ela tem um poder de Morgan, né? Assim, eu consigo acompanhar o dia a dia deles. Eles têm uma dedicação, um cuidado que dá inveja para quem tá assim, não está no ramo, né? Ver que eles são dedicados, eles são preocupados, eles têm aquela vontade de fazer o certo, né? E isso é legal. Provoca mudança. Bem, eu acho que eu estou sentado na mesa com vários profissionais assim. Não, mas vocês são mais do que a gente. Eu acho que vocês têm cuidado muito além do que é necessário. Vocês têm um olhar muito zeloso. Eu sou mais frio. Eu chego, já bato e digo, tá errado. Você já vem com cuidado, já vem trazendo... olha pelo lado da psicologia. Trabalha mais o psicológico. Soluções. E eu acho isso legal na parte da engenharia e arquitetura, porque às vezes não é só o lado impositivo. Cheguei e faz. Não, eles trazem um cuidado, um carinho, né? Que isso também pode servir como aprendizado para a gente, né? Como é que eu vou lidar com aquela população, com aquele grupo, com aquelas pessoas que não querem entender que aquilo ali é o certo? Porque você pode vir, faz, não quer fazer, tchau, vai embora. E esse carinho, esse cuidado, essas duas pessoas têm. Eu fico super feliz com o feedback, né, Morgan? A gente fica feliz. Sabe por quê? Porque a gente trabalha para pessoas. Apesar de a gente estar na área técnica, a gente tem que saber qual é o ser humano que está ali do outro lado. Então, não é só o técnico. Pronto, te entrego isso. Aí você vê a pessoa chorando porque está perdendo algo que nem imaginava que fosse perder, ou está numa situação difícil. Eu já vi, né, clientes que, poxa, acabei de perder meu pai, não sei o que, agora estou com esse problema aqui. Gente, nem tudo é só a técnica. Então, você tem que ver todo o contexto e falar assim, não, você pode fazer... Qual é a melhor solução? A gente está aí para resolver problema. E qual é a melhor solução? E, às vezes, a melhor solução é indicar, claro, a parte técnica que a pessoa tem que fazer, mas você até vê se aquele é o momento de você falar sobre aquilo tão... Incisivamente, sabe? Então, a gente trabalha para pessoas e com pessoas, e a gente precisa entender isso. E quando a gente começar a humanizar mais a nossa engenharia, o nosso conhecimento técnico, eu acho que a gente consegue abranger, inclusive, da pessoa acreditar. Não, eu não vou fazer isso sem antes perguntar para aquele profissional ali que eu confio, que eu acredito. E que hoje, eu falo assim, antes, para mim, o cliente do engenheiro era um cliente único que vinha te pedir algo e depois sumia e acabou. O que eu vejo hoje com os meus clientes? Eles são clientes... recorrentes, e eles procuram, eu estou com uma dúvida, ou então te indiquei para isso, Aline, eu preciso fazer aquilo, mas eu só pensei em você, eu sei que não é a sua área, mas o que você me indica? E aí você vê que você começa a se tornar uma referência para isso. E uma referência de pessoa, que é mais importante do que você ser referência como profissional. Seja primeiro uma pessoa de referência, um ser humano que você possa contar e possa... passar alguma coisa de bom para outros seres humanos, e aí venha com o seu conhecimento técnico para agregar mais ainda. E eu acho que assim a gente consegue plantar uma sementinha e construir um mundo, tentar construir um mundo melhor a cada passo.
né? Eu acho que eu já dei também a minha mensagem aqui, de desafio. Então, antes da gente terminar o nosso podcast, eu gostaria de agradecer aos nossos patrocinadores, né, que é por causa deles que esse bate-papo acontece e a gente pode compartilhar conteúdo técnico de qualidade com os nossos ouvintes e espectadores. Então, eu agradeço a Mútua, que é a principal patrocinadora do podcast da Aero, que é a Caixa de Assistência dos Profissionais do Sistema CREA Confeia. Agradeço também a Vilarejo Acabamentos, a Rose Neves e o Nelinho Andaime. Muito obrigada, e é por vocês que esse bate-papo aqui acontece. E eu gostaria de agradecer novamente a presença de vocês, por disponibilizar o tempo de vocês para compartilhar com a gente tanto conteúdo bom e presenteá-los com a caneca da Aero, porque todos que participam do podcast da Aero ganham essa caneca, que é muito esperada por muitos. Olha que É privilégio, verdade, olha que privilégio. meu amigo. Essa aqui, ó. Muito obrigado. É bom abrir pro pessoal ver, né? Porque é de verdade, né? né? Essa embalagem vazia. É, deu um negócio vazio? Não. Agradecer, né? Eu acho que essa troca de informações, de conhecimento, eu acho que isso é necessário. É como a Aline falou, isso não esgota aqui. Isso é um trabalho que vai evoluindo igual as normas lá da BNT. Verdade. A cada período, a cada ano, ela vai evoluindo. Falta a gente estar mais próximo dos síndicos. Eu acho que isso falta. Não sei como fazer, nós já tentamos, é difícil. É difícil. É. É um grupo fechado porque eles enxergam na gente Problema. Despesa. Despesa. E investimento. nós não somos despesa. Eu acho Somos que prevenção. É um Prevenção, investimento em investimento, segurança. é. investimento. Eu acho que a gente cada vez mais precisa pensar como se aproximar. Cartilha é um caminho. Eu acho que a cartilha fácil de entender, ler. Hoje o Tribunal de Justiça, hoje que eu digo já tem um tempinho, ela não quer palavras fortes, bonitas, do latim. Ela quer ser objetivo. E ela está trazendo muito a linguagem da figura. Isso Ela aí. quer que a figura, né, daquele evento possa ser algo que as pessoas possam ver, entender. Facilmente. Começa a entrar inteligência artificial no nosso caminho. Se a gente não entrar nesse meio, a gente vai estar fadada a quebrar. É verdade. Isso aí. Tá? Precisamos conhecer mais. Hoje eu faço laudos com a inteligência artificial. É lógico que eu preciso dar um pente fino, com calma, que nem tudo Sim. você tem que absorver como verdade. Mas se você entende que ali é o caminho que está correto, ele te facilita. É uma ferramenta São ferramentas, importante. é. Até mesmo para usar a tecnologia, você tem que conhecer tecnicamente para não fazer a pergunta errada e receber um resultado totalmente equivocado. Isso aí. Porque a inteligência artificial, eu também faço uso dela, mas eu funciono assim, eu vejo, eu consigo perceber o que ela jogou no senso comum. O nosso repertório é muito importante. Aí para você segregar. vai- Mas ele opa. mesmo fala, ele mesmo É. fala, ó, pesquisa mais, Sim. entra. Ele fala. Ele não está confiante. né? Aham. Ele Mas- é o GPT, gente. É, o É, ele é um senhor muito inteligente. É sim. Então, eu fiz um laudo, foi ontem, em 2 horas. E pude cobrar como se fosse 10 horas de trabalho. Ele não facilita conta isso pra muito o muita nosso gente, trabalho. Então, Corta essa parte. não, eu conto porque à medida que a gente vai evoluindo, avançando, mais agilidade nós vamos poder entregar o trabalho com o nosso aval. Então, Entendi. essa história de vamos perder trabalho, nada disso. Então, Isso aí. qual é o trabalho que vocês vão fazer? Esqueci agora, falei a palavra, O guia? o guia. a A cartilha. cartilha, se for bem fácil, chega num público absurdo. A cartilha tá linda, toda desenhadinha, bem prática. Tem Olha, parte eu do gás puxando lá? meu saco. A Tem parte do cartilha gás lá?
tem a parte não deve ter do gás, não deve ter Aí elevador. tem que ver, Tá depois essa citado. cartilha Então, para um Vamos ter que livro. rever. Está pra gente- citada a parte do gás. A gente Aprofundou. colocou as informações necessárias, mas não aprofundou. Até porque quando a gente se Não, aprofunda, conta as comigo, pessoas precisar não lá pra leem. gente ajudar. Pô, Menos o básico, dá pra gente perfeito. ajudar. Eu gosto desse, tá vendo? Chuveiro elétrico, gás, Isso aí, tudo muito importante. suporte de ar-condicionado. São coisas Meu pequenas Deus. que chegam naquela população. Ó, vamos marcar um outro bate-papo. Temos Verdade. muito assunto. Se faz necessário. Muito. Verdade. Gente, eu gostaria de agradecê-los mais uma vez. Muito obrigada. Gratidão é nossa. Então, a Aero agradece a participação sempre dos nossos associados. É muito importante quando vocês participam, que isso aí é que realmente faz o podcast cada vez crescer mais, essa interação, as perguntas que o pessoal envia, os nossos convidados que vêm de longe para participar. Então, a todos vocês, muito obrigado. E um ótimo... Não vou falar um ótimo dia ou noite, mas uma ótima manutenção da casa para vocês, que vocês não tenham problema e tenham muita segurança. Obrigada, gente. Gratidão. Tá.